Bem-vindos ao canal Espiritualidade para você. Eu sou Rafael, sou psicólogo, especialista em cultura afro-indígena. Eu também sou um bandista e eu atualmente faço parte do corpo mediúnico da Tenda Bandista Fé, Esperança e Caridade em Barra do Piraí. Então a gente começa explicando que pelo fato de eu ser um bandista, não me impede de ir buscar nos postulados do Kardec, que é a nossa base teórica aqui, sobre espiritualidade, sobre as técnicas de contato com a espiritualidade, né? Porque ambas as religiões, o espiritismo e a Umbanda, eles trabalham, no contato com os espíritos, né? O meu pai de santo, ele já foi kardecista, então isso daí é uma coisa que a minha casa traz muito forte, né? Que é o estudo mediúnico. Uma frase dele que é, na realidade nem sei se é dele, né, mas só que ele fala muito pra gente. Médium sem estudo é porta para obsessão, é porta para processo obsessivo. Ele está certo, concordo com ele, e é por isso que a gente tem que sempre estar estudando para poder, né, aprender. E é muito importante, né, a gente também levar, essa, essa forma acessível para as pessoas que não conseguem ter acesso diariamente a um livro dos espíritos, ao livro dos médios, ou quando lê não tem a prática da leitura, né, e não consegue entender. Então vamos lá. A gente vai começar uma série de 3 vídeos falando sobre as síndromes mediúnicas, né? Só que essa série vai ser embasada em um livro chamado Mediunidade e Medicina, que é um livro é um compilado do Vitor Ronaldo Costa. E esse livro, quando eu tive contato com ele, ele me ajudou muito no meu processo de desenvolvimento mediúnico, quando eu fui estudar sobre obsessão, né? Vamos lá. Primeiramente, o que é síndrome, né? E o que é eclosão mediúnica? A eclosão mediúnica é quando a coisa surge, bum, explode, né? Então a gente tem como características quando a pessoa começa a ver espírito, começa a escutar o plano espiritual, né? Ou então quando a pessoa começa a ter processos de incorporação, né? Aleatórios, né? Isso daí acontece muito, isso daí eu escuto muito, por falta de estudo e por falta de prática, né? Então a gente, por falta de desenvolvimento na realidade, porque a prática fica uma coisa muito mecânica, por falta de desenvolvimento. Então, um bom médium, ele se desenvolve na realidade, né? Ele se desenvolve em contato com a espiritualidade e também com o autoconhecimento. É muito importante o autoconhecimento. E, vamos lá, voltando, focando agora. A eclosão mediúnica, né? Ela é uma síndrome que tem sinais e sintomas característicos, né? Que toda síndrome tem, por isso que é síndrome, tá bom? Ela tem características na infância, na adolescência, na idade adulta, e por uma experiência própria, quando eu tive um paciente que, com seus 90 e poucos anos, 92, né, ele desenvolveu mediunidade, então o meu mentor, né, ele me autorizou, ele me intuiu a falar sobre, né, porque eu não encontrei literatura sobre isso aí, né, sobre a melhor idade, né, a idade da velhice. Então vamos lá, na criança. A gente tem que entender, primeiramente, que a criança ela só conclui seu processo reencarnatório com 7 anos de idade. Então, até os 7 anos, a criança tem contato muito forte com o plano espiritual ainda. Então é bastante comum a gente ver, né, a gente ter relatos de crianças que têm falas que a gente não consegue entender. Eu posso dar até exemplo, aliás, tem falas de experiências que a gente não consegue entender, porque a gente tem certeza que ela não viveu, né, na tal encarnação presente no momento. Eu dou de exemplo aqui a minha filha número 3. A minha filha número 3, ela tem uma saudade do mar, sendo que ela nunca foi na praia. E ela tem saudade do mar, ela tem muitas conchas em casa, né? E ela diz que ela tem muita saudade do mar. Provavelmente é uma filha de Iemanjá, né? Quando, se ela seguir o caminho da Umbanda, né? E daí ela provavelmente é uma filha de Iemanjá. E também eu tenho a minha filha número 2. A minha filha número 2, ela tem, ambas, né, tem menos de 7 anos.
a minha filha número 2, ela tem às vezes algumas falas, né, de conforto que você não consegue imaginar que uma criança de tal idade ela poderia falar, né? Dado até um exemplo que uma vez a minha mãe estava passando por um processo bastante, uma situação bastante dolorosa para ela, e de repente a minha filha pediu para a mãe dela, né, no caso, enviar uma mensagem para minha mãe. A minha mãe recebeu a mensagem, minha mãe até me mostrou, nossa, veio do nada, né? Não foi do nada, né, obviamente, né? Ela teve uma influência da espiritualidade superior, e ela conseguiu mandar essa mensagem, assim como às vezes ela me conforta, né, com algumas palavras que eu fico. E aí, da onde que veio isso, né? Então a gente que tem entendimento, a gente que está no processo de estudar o que é, né, esses fenômenos, a gente entende que na realidade é mediunidade, né? É mediunidade ali, ela está se aflorando de uma forma bastante sutil. Mas tem crianças que isso daí, né, vira uma coisa dolorosa. Tem crianças que mudam repentinamente de comportamento, ela muda do nada, a forma dela de ser, ela passa a não dormir direito, muda apetite, começa a descrever espíritos que ela vê, né, que a gente entende que são espíritos, levando em consideração também o amigo imaginário, tá? E daí a gente não sabe o que fazer, enquanto pai, né? O que deve ser feito? Primeiramente, levar no especialista, levar no psicólogo, né? Para que tenha um olhar técnico, né? E, se possível, né, esse psicólogo ele vai encaminhar para um psiquiatra, né? Para que seja feita uma avaliação, né? E daí a gente, descartando todas as tratativas médicas físicas, a gente tem que, obviamente, começar a olhar para o lado espiritual, né? O que está acontecendo com essa família, né? Quem é esse espírito que está encarnado nessa família, né? Agora como criança, né? E também qual que é um dos seus planos reencarnatórios aqui nessa Terra, né? Até porque, inclusive, a criança passar por um processo de avaliação médica, né? E às vezes tem ser diagnosticado, né? Um autismo, né? Um Asperger, também isso daí pode ser fruto de um trabalho, uma missão que ela tem que cumprir aqui na Terra, né? Então, a gente parte agora, né, para a adolescência. A adolescência é complicada, muito complicada, porque quando o adolescente ele começa a ter muita influência hormonal, né, quer conhecer o mundo, né, quer ter contato com as experiências, maiores experiências possíveis, e é muito perigoso, porque quando a mediunidade eclode aí, a gente tem muitas influências, né, externas, muito externas e negativas. E então, aí que a gente, inclusive, pode até começar a falar, né, sobre a glândula pineal, que é uma glândula que, na realidade, está no nosso cérebro, e que ela tem uma função de mediar o nosso contato com o plano espiritual. E é nessa idade que ela começa a desenvolver de uma forma bastante exacerbada. Então, é muito importante que o médium jovem ele seja, né, ele tenha contato com o estudo para que ele não se torne alvo de obsessão. Drogas e... No caso, drogas, né? Drogas é muito perigoso. É muito perigoso. Por quê? Tem pessoas, né, tem médiums antigos que falam que não tem problema, que se pode usar droga, e daí você pode depois participar de processo mediúnico, né? Você pode participar de uma sessão espírita, você pode participar de uma gira de umbanda. Eu sou contra. Por quê? Porque a partir do momento que você passa a ter contato com drogas e você faz parte de uma egrégora, você influencia essa egrégora negativamente, né? E levando em consideração que a egrégora não é somente no terreiro, também na sua casa. Na sua casa também tem uma egrégora, né? Aqui na minha casa eu tenho minha egrégora, eu, minha esposa e meus filhos, né? No meu trabalho eu também tenho minha egrégora. E também eu tenho minha egrégora
no terreiro no qual eu faço parte, na Tenda Umbandista Fé, Esperança e Caridade. Então, se eu uso droga, né, e levo isso daí para o pro meu círculo, né, da egrégora, eu influencio negativamente. Então, eu sou particularmente contra o uso, e inclusive, se você pegar os postulados do Kardec, ele também alerta para esse tipo de preocupação. Então, não é tão simples assim. Então, tem que ser muito prudente, né? Quando a gente fala que pode usar droga sim, depois participar de sessões mediúnicas, porque não tá no, é técnico, entendeu? É técnico, e eu tenho prática de que dá problema, entendeu? Então, a adolescência é uma fase que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a eclosão mediúnica aí, ela pode ter consequências, inclusive, né, na vida adulta. Já que a gente está falando de vida adulta, né, a gente agora vem falar eu acho que a eclosão mediúnica mais tranquila. Por quê? Porque quando o adulto ele se vê, né, médium extensivo, ele já é independente, aliás, na maioria deles, né, eles já são independentes, eles já cuidam da sua própria vida, eles já têm discernimento maior do que é certo e do que é errado, então é muito mais fácil eles procurarem ajuda, né? Levando também em consideração que tem muito paciente psiquiátrico, né, nesses hospitais aí que estão lá por mediunidade extensiva de forma descontrolada, né, que vê se tornar patologia, né? Então, as psicopatologias. Eu tenho uma conhecida, né, inclusive até minha irmã de santo, que fazia visitas em hospitais psiquiátricos e falam que lá tem muito médio extensivo, né, que perdeu o controle, entendeu? E que daí está em estado vegetativo, está em estado constante psicótico, né, na sua psicose, então é bastante triste. Agora vem a idade da velhice. A idade da velhice, nesse livro que eu citei no início, ele não tem falando nada sobre, porém, pela minha experiência, né, que eu tive um paciente de 92 anos que desenvolveu a mediunidade nessa época, eu consegui, através da influência do meu mentor, falar um pouquinho sobre. Então, na realidade, na velhice, pode acontecer sim, né, a gente confunde muito com o estado senil. Né? O estado senil ele é característico da dessa idade, né? Quando a gente começa a esquecer as coisas, quando a gente começa a viver mais o passado do que o presente, a gente perde noção de tempo e espaço, e às vezes a gente a gente tem narrativas, né, de pessoas que aparecem para esses idosos, né? Pessoas que já morreram às vezes. E aí, o que que é? O que que pode ser? Às vezes é mediunidade, entendeu? Então a gente tem que ter bastante cuidado, né? Em levar em consideração a fala e também a história do indivíduo, né? Porque às vezes esse idoso teve uma história bastante complexa, né? Em que ele vai, né? Às vezes ele pode estar tendo esse contato porque a mente, na realidade, ela se expande de uma forma bastante diferente, né? Ela se expande porque ela perde a noção do tempo e espaço, tá? Então, gente, esse é o primeiro vídeo sobre a série de síndromes. A próxima síndrome vai ser sobre a repressão, né? Quando a gente tem a mediunidade reprimida, né? E aí a gente vai falar mais um pouquinho disso. Queria agradecer a todas as pessoas que se inscreveram no canal até hoje. Pedir para que, se gostarem, compartilhem o vídeo, comentem embaixo, deem sugestões, o que gostou, o que não gostou, para que a gente possa seguir no caminho de sempre estar levando para as pessoas que não conseguem ter acesso à espiritualidade, né, aos livros técnicos, uma palavrinha de conforto, né, para explicar o que pode ser. Às vezes tem muitas pessoas que têm dúvida, mas só que não falam por vergonha. Mas aqui é o espaço para vocês falarem, e também espero que o vídeo chegue nessas pessoas também, tá bom? Então compartilhem se gostarem, tá? Deem like, inscrevam-se no canal, como eu falei anteriormente, e que vocês tenham muita luz no caminho de vocês, tá bom? Que meu Pai Ogum abençoe vocês todos nessa pandemia, né? Pataca Ogum, Ogum é meu Pai.
Muito obrigado.